Olá, queridos irmãos e amigos, retomamos os nossos vídeos com a meditação sobre o Evangelho do domingo. Estamos em pleno mês de fevereiro e eu vou comentar com vocês o Evangelho deste próximo domingo, dia 8 de fevereiro, que é o quinto domingo do tempo comum. E o Evangelho que nos é oferto pela liturgia católica é o seguinte: Evangelho segundo Mateus, capítulos de 5, de 13 a 16. É a continuidade exata do Evangelho do domingo anterior, do dia 1º que nós tivemos, que foi o Evangelho das Bem-aventuranças. Agora veremos, repito, Mateus, capítulo 5, de 13 a 16. E o tema que eu escolhi para a liturgia deste domingo é o seguinte: pela prática do amor, sejamos pessoas esplêndidas. Pela prática do amor, sejamos pessoas esplêndidas. A nova relação que Jesus veio propor entre os homens e Deus não podia mais estar contida na antiga aliança, aquela de Moisés. Por isso, Jesus precisou propor uma nova aliança. E havia formulado no Evangelho de Mateus, segundo as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é a nova aliança de Deus com o seu povo, mediante seu Filho Jesus. Comecemos a ler então capítulo 5 de Mateus, versículo 13a. É as primeiras palavras do versículo 13, que dizem o seguinte: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, na conclusão das bem-aventuranças, eis as palavras severas, mas também esperançosas e confiantes de Jesus, dirigida aos seus discípulos, dizendo: vós sois o sal da terra. Qual é o significado do sal? Deve ser entendido na cultura da época. O sal era um elemento muito precioso. Sabemos que a palavra salário vem de sal, com o qual os soldados eram pagos. Isso mesmo, o sal era o pagamento dos soldados romanos daquela época. O sal era usado para conservar também os alimentos, portanto era fundamental. Então, desse significado físico, material, sal foi transformado em um significado simbólico. Porque, sendo o sal aquilo que preservava, foi-lhe atribuído um valor figurativo, que o tornou atual, concreto e perpétuo. Por exemplo, um pacto, um contrato. Então, quando se apertava as mãos para fazer um pacto, ou quando se escrevia um contrato, salpicava-se sal sobre esse contrato. Veja só, salpicava-se sal sobre esse contrato, ou sobre essas mãos que estavam firmando o pacto, para dizer o seguinte: isso é válido para sempre. Então Jesus admoesta os seus discípulos, depois de ter proclamado as bem-aventuranças, dizendo: vós sois o sal da terra. Ou seja, com a vossa fidelidade a este programa, tornai-o atual. Prosseguimos agora lendo a segunda parte do mesmo versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, que vocês veem aí já na tela de vocês. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? No entanto, aqui fica a advertência de Jesus: mas se o sal perder o sabor, ficar insosso? O evangelista usa o verbo que se traduz por perder o sabor. No entanto, é o verbo enlouquecer que vemos aqui no original grego, enlouquecer, que é moraino em grego, moraino, que não é usado para um elemento como sal, mas apenas para pessoas. E será o mesmo que Jesus usará mais tarde, quando falar do louco, o louco que vai construir a casa, mas em vez de construí-la sobre a rocha, com um fundamento sólido, constrói-a à beira-mar, sobre a areia. E a imagem do louco é aquele que ouve as palavras do Senhor, mas depois não as põe em prática. Então, Jesus admoesta os seus discípulos, depois de ter proclamado as bem-aventuranças, dizendo: se vós estas bem-aventuranças as acolheis, as escutais, mas depois não as praticais, estáis como que loucos. Eis o sal que enlouquece. Com o que será salgado? Não há mais possibilidade, pois não há transmissão de sabor. O sal não tem nada a dizer se ele não cumpre com o seu papel. Por isso que, em vez de sal insosso ou sem sabor, o grego, no seu original, usa a palavra enlouquecer, que é o que acontece com o discípulo que, ouvindo a palavra de Jesus, conhecendo-a, não sabe colocá-la em prática, ou não a quer colocar em prática. Veja como que essa palavra é importante.
Chegamos agora à parte C e terceira e última parte do versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, que diz o seguinte: ele, quer dizer o sal, não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E aqui está a severa advertência de Jesus. No fundo, Jesus está dizendo: a humanidade esperava da vossa comunidade a resposta de Deus às necessidades, aos sofrimentos da humanidade. Mas se vós, que fostes destinatários desta mensagem, se vós, que a aprendestes, não a praticais, ou pior, estáis com o vosso comportamento em contradição com a mensagem na qual acreditais, vós mereceis o desprezo das pessoas, mereceis ser jogados fora. São duras essas palavras de Cristo e, repito, elas são dirigidas a cada um de nós, aqueles que se denominam seus discípulos e discípulas. Leiamos agora o versículo 14, sempre do capítulo 5 de Mateus. Está aí aparecendo na sua tela. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Jesus diz que seus discípulos, acolhendo as bem-aventuranças, eis o lado positivo, são a luz que ilumina o mundo. Olha só, essa cidade que fica no alto da montanha, que era a luz do mundo, na cultura da época era Jerusalém. Isso mesmo, Jerusalém, a cidade de Deus. Pois bem, com Jesus não existe mais uma cidade, um santuário, onde as pessoas devem ir, mas uma comunidade que deve levar luz onde há trevas, onde há escuridão, onde há pecado, onde há injustiça, onde há maldade. Prossigamos, lendo agora, e já está aparecendo aí para você também, capítulo 5 de Mateus, versículo 15. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. E Jesus continua: mas se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire. Em grego está alqueire. O que é um alqueire? O alqueire era um recipiente em uso naquela época que servia para medir ou coletar cereais. Então Jesus diz: esta lâmpada não se coloca debaixo do alqueire. Caso se coloque debaixo do alqueire, a lâmpada perde a sua luz e apaga-se. Mas no castiçal, no candeeiro, ilumina todos os que estão na casa. O alqueire significa a capacidade da comunidade de ser generosa, de doar-se. O alqueire não deve esconder a luz, mas deve ser a expressão dessa luz. Então Jesus está indicando como se é luz do mundo. Como se é luz do mundo. De que modo se é luz do mundo? Ora, pelo dom generoso da própria vida, do que se é e do que se tem. Confirmando o convite que Mateus havia feito no início do capítulo 5, com a proposta de acolher a primeira bem-aventurança, lá no versículo 3 do capítulo 5. Prossigamos lendo agora o versículo 16 de Mateus. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Não é mais a luz de Jesus, é a luz das pessoas. Jesus convida cada pessoa, através da prática da generosidade, que nasce da fidelidade às bem-aventuranças, a ser uma pessoa esplêndida. Quando dizemos que uma pessoa é boa, usamos esta expressão, ela é esplêndida. O que isso significa? É alguém que emite luz. Pessoa esplêndida é alguém que emite luz, que projeta luz. Depois Jesus pede à comunidade que esta luz brilhe diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Existe uma ligação entre a vossa luz e as vossas obras. A luz vem das boas obras, da comunicação da vida, de dar a vida aos outros. E continua o evangelista: e eles dão glória. E aqui cuidado, pois diz o evangelista, dão glória ao Pai. Porque depois, na controvérsia com os fariseus, Jesus dirá para ter cuidado com essas pessoas piedosas, religiosas, que realizam suas obras para serem admiradas pelos outros. Não, de Jesus, as pessoas vendo as vossas boas obras, deem glória ao vosso Pai que está nos céus.
É a primeira vez que o termo Pai aparece no Evangelho de Mateus. Pai será o nome de Deus dentro da comunidade cristã. Pai, na cultura da época, é aquele que comunica a vida. Portanto, através da comunicação da vida aos outros, através do dom de si, do que se é e do que se tem, a presença de Deus manifesta-se na comunidade e na sociedade. Após essas brilhantes palavras de Frei Alberto Maggi, nos explicando em detalhes o texto do Evangelho de Mateus, faço eu, Padre Telmo, as minhas ponderações pessoais. E começo citando o evangelista João, capítulo 1, versículos de 4 a 5, que diz: Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Após apresentar-nos a via da verdadeira felicidade, o caminho de vida para todos aqueles e aquelas que desejam ser seus discípulas, mediante as bem-aventuranças, Jesus agora, no Evangelho deste domingo, deixa claro como é que deve ser a presença do cristão no mundo. E deve-se dizer logo, não deverá ser uma pessoa covarde. O cristão não deverá ser uma presença medíocre no mundo. Não deverá ser uma ausência, um esconder-se e refugiar-se deste mundo. Não, totalmente o inverso disso. Para sinalizar que tipo de presença se trata, Jesus lança mão de duas eloquentes metáforas: ser sal e ser luz. Portanto, Jesus diz que as pessoas devem notar a presença dos cristãos em sua vida. Repito, Jesus afirma no Evangelho deste domingo que as pessoas devem notar, perceber a presença dos cristãos em sua vida. Mas de que jeito? Pelo modo de viverem, não pela propaganda que fazem de si mesmas, não pela sua autopromoção, como muitos hoje fazem, não. As pessoas devem ser visualizadas, notadas, observadas pelo modo como vivem, pelas suas convicções, seus costumes, suas preferências, seu estilo de vida durante as 24 horas do dia. É como se Jesus estivesse nos dizendo, segundo o teólogo espanhol José María Castillo, abre aspas, a vossa vida tem de ser tão autêntica que quem vos conhecer não terá outra escolha senão dizer: esta forma de vida só é possível porque esta gente acredita em algo ou em alguém que nos supera a todos. Fecha aspas. Por isso, é inevitável nos perguntar: primeiro, a minha vida como cristão, como cristã, chama a atenção e convence os outros devido ao meu testemunho de amor, bondade, justiça e perdão? Segundo, o cristianismo praticado em minha comunidade tem feito a diferença na sociedade? As pessoas notam, se convencem que somos diferentes, de verdade, do modo como os outros vivem? Pois não queremos bem, convivemos em paz, nos queremos bem, convivemos em paz e harmonia, não deixamos ninguém passar privações e necessidades, somos bondosos. É isso mesmo que acontece em nossas comunidades? Concluindo, infelizmente, queridos irmãos e irmãs, a maioria das vezes que o cristianismo chama a atenção da sociedade é devido aos seus belos e imensos templos, mosteiros e catedrais. Ou então mediante os nossos rituais e cerimônias pomposos, grandes procissões e peregrinações. A vida pessoal e comunitária dos cristãos tem deixado muito a desejar. Não nos esqueçamos da advertência séria que nos faz Jesus no Evangelho de hoje. Abre aspas. Se o sal perder o sabor, ou seja, enlouquecer, ou seja, deixar de dar testemunho de Cristo, com que será salgado? Não servirá para mais nada, senão ser jogado fora e pisado pelos passantes. Mateus 5, versículo 13. É bom pensar com carinho nesta advertência de Jesus. Concluindo então esta nossa meditação do Santo Evangelho deste quinto domingo do tempo comum, ano litúrgico A, faço minhas palavras de Carlos Mesters nessa bela oração que você passa agora a visualizar também aí na sua tela. Senhor Jesus, deixa-nos sentir a vivacidade da Tua palavra que ouvimos. Corte, por favor, os nós de nossas incertezas, sofismas, nossos se e mas,
que nos impede de entrar na salvação pela porta estreita. Faz-nos acolher sem medo, sem muitas incertezas, a palavra de Deus, que nos convida ao empenho e à laboriosidade na vida de fé. Ó Senhor, que a Tua palavra ouvida neste domingo, o dia do Senhor, nos livre das falsas certezas sobre a salvação e nos dê alegria, nos fortaleça, nos purifique e nos salve. E Tu, Maria, modelo de escuta e de silêncio, ajuda-nos a ser vivos, autênticos e compreender que tudo que é difícil se torna fácil. O que é escuro se torna claro pela força da palavra. Deus os abençoe grandemente. Beijo no coração de todos que sempre estão nos acompanhando e até o próximo final de semana, se Deus quiser.